Olá, boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Dei um tapa passando batonzes aqui para poder aparecer, dar uma melhorada no visu, porque hoje não deu tempo, foi de mais nada. E vou fazer essa live só aqui no Instagram hoje, depois eu vou baixar essa live e subir lá pro YouTube, mas não vou transmitir para o Facebook, porque eu tinha que estar em dois lugares ao mesmo tempo, então meu notebook está numa reunião, está participando de um outro treinamento que vai ficar gravado lá para quem estiver presente, então eu estou lá. Gente, então vamos lá, papo sério, vamos para a última live, vamos falar sobre obstinação, tá? Antes, quero fazer essa retrospectiva, já que é a final, eu vou fazer essa retrospectiva com vocês sobre o que nós construímos nesses últimos 7 dias, tá bom? Então, comecei falando sobre conhecimento, a importância de vocês buscarem informação atualizada, estarem cientes das coisas que acontecem ao seu redor, que acontecem mundialmente, que vocês estejam o quê? Pensando global, pensando além do que vocês pensam hoje, não que não seja o suficiente, mas para que vocês possam ter novas ideias para aplicar no seu trabalho, na sua realidade. Então é aquilo lá de pensar global e agir local, tá? Então isso é muito importante. O conhecimento, ele é a base de tudo. Conhecimento vale mais do que dinheiro, porque se você sabe o que fazer, o como fazer, você faz, você cria novos negócios, você cria oportunidades, você cria conexões, tá bom? Então isso tudo é muito importante que vocês consigam ter em mente, né? O que o conhecimento pode fazer por você. Esse Instagram tá me sabotando. Vamos lá. E aí o que acontece? Eu depois falei com vocês sobre habilidades, sobre vocês saberem no que vocês são bons. E eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu participei de 6 horas de reuniões. 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Tô aqui com vocês. E eu sou muito boa em criar relacionamentos. Sou muito boa em conectar pessoas. E dei vários exemplos nessa aula de habilidades. Como vocês podem também descobrir as habilidades de vocês. Gente, boa noite para todo mundo. Jusser, Milton, Rô, Mal... Acho que tem mais gente aqui. Então, o que acontece? Quando a gente olha para... Fê, bem-vindo. Tudo que a gente olha para as nossas habilidades, isso é muito importante para você conseguir utilizar a seu favor e também parar de ficar se chicoteando para as coisas que você tem mais dificuldade ou não dá tanto certo para você. Tá? Assim você foca. Eu sou um pouco contra aquela coisa de desenvolver os pontos fracos. Não, mete o louco nos pontos fortes, sabe? Dá gás para isso, porque isso vai te economizar tempo e vai te abrir mais portas e dar possibilidades de você contratar serviços e pessoas e produtos que supram a parte que você não é tão bom assim, tá bom? E depois a gente falou justamente sobre atitude, você usar o seu talento com o conhecimento adquirido e fazer uma limonada disso, colocar em ação e começar a ter novos insights, novas ideias, testar novas soluções. Tudo isso é muito importante para você conseguir dar chance para novos resultados, tá? Porque as coisas, gente, não adianta, você precisa fazer diferente para tentar buscar novas respostas, tá? E às vezes vai vir, inclusive, de algo que hoje eu escutei assim, não se apaixone pelo seu projeto do jeito que ele é, porque talvez ele mude muito ao longo do tempo, né? E com certeza, te garanto que vai ter muito teste, às vezes tudo vai mudar e você tem que começar a agir para testar, tá? Então eu mesma, de janeiro, do que eu tinha em mente para o método Pamplona
e o que está acontecendo hoje teve uns twists carpados já. Então já tiveram algumas mudanças. A essência continua a mesma, mas muitas outras conexões já mudaram, tá bom? Então a gente falou de conhecimento, habilidades, atitude e depois fomos para o método. E aí eu ensinei vocês uma forma simples de vocês testarem essas ideias que vocês foram a campo, começaram a testar, começaram a ter alguma iniciativa sobre. E então eu trouxe uma ferramenta do Design Thinking, como vocês podem fazer de uma maneira simples algumas questões de observação, de testar de uma maneira mais simples, mais barata, testar de uma maneira rápida, utilizar as redes para isso, enfim. Lembrando que tudo que eu falo não se trata necessariamente de criar um CNPJ, não se trata de você ter um novo negócio, mas educação empreendedora, mindset empreendedor é para a vida, é uma soft skill, é um comportamento. E então isso cada vez mais está latente de necessidade de que as pessoas tenham para a vida, tá? Então não importa se você trabalha para os outros ou para si ou inclusive em um contexto não profissional, tá bom? É uma forma de ver o mundo, tá? E então eu dei uma sugestão, caso você queira testar algo novo, uma ideia, uma solução, você ter como, né? Então através de um método, um dos métodos possíveis, tudo bem? E depois a gente falou sobre autenticidade. E foi interessante, por quê? Porque na aula de autenticidade, o que eu falei? Sobre você dar o seu tempero, porque não importa o que seja, as pessoas elas compram primeiro você e depois o que você oferece. Tá? Então hoje eu tenho pessoas que me acompanham, me admiram, me respeitam e me indicam porque me conhecem como pessoa, com a minha visão, com os meus valores, conviveram comigo de alguma maneira e a partir disso já então compraram a minha ideia, né? A minha pessoa e o que eu for oferecer, às vezes, né? Às vezes é só a amizade, mas a pessoa já fala, não, eu quero conviver com ela. Então isso acontece muito e pode acontecer com você também. E quando se trata de negócios, de criação de valor, de agregar valor, o seu critério, né? Quem é você para a pessoa, isso com certeza tem um peso determinante, tá? Então isso é muito importante que vocês tenham em mente. A autenticidade, ela é o tempero que vai te diferenciar, tá? Como eu disse, eu não falei ali sobre uma aula de marketing de diferenciação. Isso é uma outra aula que precisa de mais exemplos e mais tempo, tá? E uma construção principalmente junto de vocês. Não gosto dessa coisa de ficar falando sozinha, não. Mas entendam isso, a autenticidade vai ser o divisor de águas, é o que faz uma marca ser uma marca valiosa, é a diferenciação dela, é o valor que ela agrega e principalmente, né, o que ela tem por trás. Normalmente é o Steve Jobs da Apple, ok? Então vamos lá. Depois que a gente falou de autenticidade, então a gente falou de disciplina. E aí eu trouxe uma forma diferente de disciplina para vocês, uma forma como que eu posso dizer, não convencional, uma forma para realmente dar uma chacoalhada e fazer vocês questionarem né, a forma como vocês se organizam e quais são realmente os limitantes que te impedem de fazer as coisas de uma maneira consistente, disciplinada e sustentável no longo prazo. Então eu passei a falar com vocês sobre tarefas e não mais sobre horários ou projetos. Então, por exemplo, eu tinha essas reuniões hoje. Não importa o tempo que vá demorar. Então, cada uma delas durou 3 horas hoje. Por isso que eu tô essa cara aqui, quem não voltou para casa, né? Tô acordada desde as 4 da manhã e assim continuamos, né? Então, o que acontece? É você saber o que você tem a cumprir e ir atrás disso, né? Fazer essa parte acontecer, porque eu me comprometi com os compromissos, com aquelas tarefas e não necessariamente com o horário, etc. Então eu trouxe algumas ideias diferentes de como você pode fazer isso, tá bom? Isso foi na aula de disciplina, então eu gostaria muito depois do feedback de quem testar, tá bom? E aí hoje estamos falando sobre obstinação. O que vai te fazer percorrer todo esse percurso? É você ter uma crença muito forte
sobre algo que você decidiu. Então, se você fosse olhar, esse seria o primeiro passo. Seria lá na frente. Só que muitas vezes você não tem isso muito claro. E por que eu deixei por último? Porque hoje se muito fala de propósito, de ter clareza sobre o que você quer fazer, qual que é a sua contribuição no mundo, né? Você não veio a passeio e etc. Só que você não tem isso no começo, né? E você muitas vezes, como eu disse, você vai aperfeiçoando essa ideia, você vai trocando a roda em movimento. Então, muito importante que você comece a agir primeiro, para que inclusive as falhas aconteçam, as experiências ocorram e você fale, putz, isso daqui eu não quero pra mim, nossa, isso daqui eu tô apaixonada, nossa, isso daqui é tudo que eu quero pro resto da minha vida. E você ir testando e aperfeiçoando e entendendo, você quer lidar com gente, você quer lidar só com máquina, o que você quer fazer, né? Você quer ter esse tipo de relacionamento que nem eu tenho, de construir coisas com as pessoas ou não, você prefere programar, enfim, não importa. Você precisa testar, você precisa passar. Só que tudo isso, o que vai te fazer realmente você passar por todo o processo desse chamado, é você conseguir ter uma decisão sobre algo que você acredita. Ela não precisa estar perfeita e ela nem... Eu já falei isso para vocês. O empreendedor, ele não busca essa perfeição. Ele joga o jogo do progresso, tá? Por conta disso. Então, quando vocês buscarem dar chance para algo, tenho certeza de que vocês querem pagar o preço. Né? E o pagar o preço, gente, muitas vezes é parar aqui e me ouvir por 1 hora, meia hora, e ver se isso te gera alguma coisa de novo, se te gera algum insight, se uma frase vira alguma chave, tá? Por quê? Porque daí depois disso, você começa o processo lá do conhecimento em diante, né? Porque isso daqui que eu tô te passando, você vai escutar e, né, eu tô te passando uma informação, essa comunicação te gera um processo cognitivo e você pode absorver isso como um conhecimento ou não, tá bom? Então, o que acontece? Quando você decide dar chance para algo, você dá chance para que as coisas possam ser diferentes. Ano passado, eu me cansei muito. Vamos lá. E aí, o que acontece? Quando você se dá chance de fazer algo diferente, os resultados vão ser diferentes, né? Pro bem e pro mal. Né? Mas as pessoas estavam cansadas, não sabendo lidar com a pandemia, com tudo isso, mas também não estavam tentando coisas diferentes, só preferiam reclamar. E aí meu pavio é meio curto para isso, meu pavio é meio... Eu não tenho muita paciência pro vitimismo, pra ficar só no coitadismo, tá? E falo isso, sabe, de quem realmente também transparece. Eu não sou grossa com ninguém, mas eu não tenho, sabe? Você não vai ter meu tempo se for para isso, para reclamar. Simples assim, tá? Então, o que acontece? E eu vi que eu tinha uma decisão, mudar o jogo, virar o jogo, né? E não importa como fosse. Eu tinha uma ideia e eu tinha uma demanda. E eu via que as pessoas confiavam em mim e eu tinha uma credibilidade, eu tenho uma bagagem, eu tenho experiência. E aí, então, foi onde eu mudei o jogo. Eu acreditei que seria possível construir algo diferente. Que o método Pamplona é um método de treinamento que eu faço na última década, né? Eu postei ontem, eu tenho 14 anos de Mary Kay e não é só dali a minha experiência. Eu tenho outras experiências, eu tenho experiências tanto até mesmo das trocas por amizades, mas familiares, de conviver, aprender com as pessoas com quem eu trabalhei, não só dentro de Mary Kay, enfim, e fora, a parte acadêmica, né? Então, o que acontece? Eu acreditei. E essa obstinação minha sobre eu sou capaz de transformar não só a minha vida, a minha oportunidade, o meu trabalho, mas impactar positivamente outras pessoas, é o que fez o método nascer. Foi uma decisão que eu tomei de dar um passo, de dar um stand-by ali na Mary Kay, de dar um passo para trás, de ficar numa posição de suporte mais do que de liderança durante esse ano e construir o método. Então, para mim, isso é muito, muito rico, essa possibilidade de você impactar. Então, olha só, ó, a Cris acabou de entrar aqui. Ó, eu fico muito, muito feliz e chego até a ficar emocionada aqui hoje, porque o que eu vejo? Que vale a pena.
que vale a pena. E as portas que estão se abrindo para mim, se eu não tivesse a clareza e a certeza de que eu conseguiria, não importa o meio, né? Não tô falando de não ser ética, mas de pagar o preço. E muitos aqui de vocês tiveram ausência minha ao longo do ano, porque eu estava pagando o preço de coisas que eu estou começando a colher. Então, o que acontece? A obstinação é você ter esse tesão na coisa. É você, muitas vezes, abrir mão de tudo que você tem como certo. Eu abri mão de uma vida pessoal praticamente por um ano. E, enfim, não vou nem entrar no mérito. Mas é uma certeza. E ao longo do caminho encontrar pessoas incríveis que apoiam. A Ju tá aqui, a Ju parceiraça, a Ju faz parte disso. A Ju tá revisando toda a metodologia né? A parte... Ju, como que eu posso falar? Metodologia do método, mas tá me ajudando na parte... Ai, Ju, explica aí, não sei, tô até perdida. Mas então, assim, o que acontece? A obstinação é você ter isso, assim, o sangue nos olhos. É você buscar com todas as forças, é pagar o preço. É se isolar muitas vezes. É dizer não para pessoas que você ama. Mas por um tempo. É você se afastar de pessoas que não estão olhando para o mesmo lado. Aí, Ju, muito obrigada. Tá? Então, o que acontece? Eu sei que não vai ser todo mundo que vai fazer isso, mas eu tô te convidando a dar a chance. A passar por todo esse processo. Porque, olha, assim, eu não posso ficar falando grandes coisas aqui ainda, porque tem muita coisa que não depende exclusivamente de mim, em função de parcerias mesmo, de grandes coisas sendo construídas. Mas eu tô aqui para te estender a mão e te convidar para vir junto. Essa é a questão. Porque eu acredito que se eu posso, você pode, tudo é ensinável, ninguém nasce sabendo porcaria nenhuma. Agora o que falta é isso. Essa obstinação de você querer mudar a sua vida, de você querer impactar positivamente. Eu falei esses dias, né? Não sei se foi na de autenticidade. Gente, foi-se o tempo que era sobre a Lígia ser a Lígia do status, a Lígia diretora, a Lígia que tem uma carreira X. Foda-se isso. Hoje eu vejo o impacto das coisas que eu faço, das coisas que eu construo e tudo mais. E eu quero que vocês olhem, eu não preciso ser exemplo, mas eu posso falar aqui de obstinação sobre o que é possível se você realmente quiser. E eu posso te auxiliar nesse processo. E eu e a Ju estamos fazendo isso, né, Ju? Com todo amor e todo empenho, num nível assim, hard, que a Ju também tá aqui, sangue nos olhos, assim. A gente já tá mordendo o ombro de tanto café que a gente toma, de tanta coisa, mas por que, gente? Porque pra gente isso vale a pena. Porque a gente vê sentido, aí o propósito ele surgiu, aí o propósito ele tomou forma, aí o propósito ele ganhou corpo. Mas ele parte de uma decisão de você mudar a sua realidade, a do seu entorno, os seus motivos. Hoje os meus motivos eles são demais. Então, o que acontece? Lília, querida, bem-vinda. Então, o que acontece? O meu convite é que vocês tenham essa gana e esse sangue pulsante, mas que muitas vezes tem que ser um sangue frio, um sangue de você dizer não, de aprender a dizer não, aprender a abrir mão de algumas coisas no momento, não é para sempre, tá? Então, ô Ju, eu tô segurando aqui para não debulhar em lágrimas. Mas, então assim, o que eu falo para vocês? Acreditem que é possível. E se você fala assim, Lígia, mas eu não sei como, assiste as 6 aulas anteriores. Começa
a coisa vai construindo. E de restante, o método vai entrar. Eu tô aqui, eu falei, eu e a Ju, a gente tá aqui num gás também, e olha que faz tempo que eu e a Ju a gente não se encontra, mas agosto foi um mês que eu e a Ju a gente praticamente morou junto, de tanta entrega que a gente fez, de tanto empenho que a gente colocou. Então, assim, hoje o método Pamplona, ele tá ganhando proporções realmente internacionais, porque não tem limite. O limite está dentro da sua cabeça. O limite está em você não acreditar em si. O limite é a dúvida que você tem sobre a sua capacidade, ou se isso é para você, ou se você o que as pessoas vão pensar, que se exploda o que os outros vão pensar, sabe? E mesmo que você fale assim, eles não pagam minha conta, e se eles pagam sua conta, fala, você acredita em mim, você me dá um prazo, você me dá a chance. E, gente, aí você põe seu sangue, suor e mais um pouco de empenho. Agora, se nem você acredita, não tem como ter apoio de ninguém. Se você se sabota, não tem como ter apoio. Entendam isso. E não importa o negócio. Eu tô aqui com 15 anos de carreira para falar, não importa se você está dentro de um CLT ou se você está empreendendo. As pessoas vão acreditar se elas verem que você está disposta. Então, hoje, para a gente poder encerrar essa live mesmo, essa série de lives do chamado, eu te convido a realmente assistir essas 6 últimas lives e essa hoje, quantas vezes você precisar. Porque grandes coisas podem acontecer, mas você é a pessoa que tem que estar por trás. É a primeira a acreditar. E, gente, não vou falar que é fácil. Porque tem tudo isso que tem a ver. Só que eu te garanto que vale a pena. Te garanto. E o retorno, gente, não se trata exclusivamente de financeiro. Pode ter certeza. Gente, olha, hoje eu me conecto com pessoas tão incríveis. Hoje eu aprendo com tanta gente, tem dia que eu fico só quieta. Sabe? Foi esse o tempo também de eu ficar falando. O eu, falei já isso pra vocês. Hoje eu olho pro coletivo, hoje eu olho pra gente, eu olho pro impacto de todo mundo. Então hoje eu aprendo toda vez que eu troco com alguém, que eu converso com alguém. Às vezes o meu tempo é limitado para conversar com todo mundo, mas eu procuro sempre estar ali. Então o meu convite para vocês hoje, eu não vou ficar reinventando a roda aqui, mas o meu convite é para que vocês se permitam, que vocês tentem algo diferente. Essa série Chamado, ela vem para dar 2 meses a mais para o seu próximo ano. Quando as coisas estão retomando, quando as coisas estão pegando fôlego, as coisas estão tendo um ar de normalidade, que você já esteja no sangue nos olhos, não vai esperar pular 7 ondinhas primeiro para depois fazer as coisas. Começa a pensar nisso, começa a fazer as tarefas, começa a fazer tudo isso hoje, para você então ir maturando nesses próximos, né, nesse mês, em dezembro, para começar janeiro já num outro nível. Porque a gente sabe que as pessoas procrastinam. Então eu tô te convidando a não fazer isso. Eu tô aqui para te falar, ó, hoje é dia 10 de novembro, nesses 10 meses e 10 dias, a minha vida deu um twist carpado porque eu fui obstinada na minha decisão de mudar. E não é o meu plano original que tá acontecendo agora, é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Sabe? Então, eu quero que vocês olhem com carinho. Eu quero dizer que o método Pamplona, o treinamento do método Pamplona, eu vou anunciar em breve. Eu e a Ju aqui, a Ju me auxiliou. Ju, vou ter que mexer algumas coisinhas de agenda, porque os projetos estão multiplicando. Mas o método Pamplona, o treinamento, se você quer ter esse acompanhamento, me chama que as coisas vão começar a acontecer e cada vez vai ter que ser de uma maneira mais personalizada aqui, porque
a minha atenção realmente tá sendo requerida. Então, eu quero muito ajudar vocês, mas ajudar quem estiver realmente disposto. Então, quem tiver feito o chamado, quem tiver entendido o propósito. E você falar, Lígia, eu entendi, eu quero fazer isso, eu tô buscando por isso, e por favor, né, me ajuda, porque eu não consegui passar dessa fase, eu tô aqui. E eu garanto, ó, igual meu querido, vale a pena, acreditem, paguem o preço, se isentem do que precisar iseitar, né? Digam não para o que precisar, é momentâneo. Plante, contribua. É tão interessante porque isso não fez sentido para mim por muito tempo, esse lance, primeiro eu dou para depois receber. E eu falo, mas que porcaria é essa? Só que, gente, o que é o dar? O que é você fazer? É você colocar esse empenho. Porque quando é coisa boa, quando você tá aqui numa intenção boa, respinga, minha gente, respinga. E aí hoje, olha só, hoje eu fui para uma reunião X, e aí de repente chegou a pessoa, voltou. Então o que acontece, gente? Faça a sua parte, coloque em jogo, coloque em prática, comece a falar, comece a construir, comece a testar, faça o chamado da maneira como eu estou ensinando para vocês, porque respinga, funciona. E aí você começa a receber, e a receber, e a receber. Então, gente, não vou ficar reinventando a roda. Eu quero agradecer demais todo mundo que participou, quem participou todos os dias, quem veio chegando no caminho. Vai estar tudo no YouTube, a trilha inteira tá no YouTube, porque tem hora que o Instagram me boicotava, tinha hora que era o Face, mas vão estar todas lá no YouTube. Método Pamplona, digita lá, se inscreve, compartilha, faz todas as paranauê que vocês já estão acostumados, porque além desses treinamentos vão ter outros. Eu já tô subindo alguns que eu já dei anteriormente, mas que fazem sentido ainda com esse momento, para vocês participarem. Tá bom? E o método Pamplona, para quem quiser acompanhamento, direcionamento, me chama que vocês terão prioridade. Combinado? Meu muitíssimo obrigada por tudo, obrigada pela confiança, obrigada pela presença, pelo incentivo de eu continuar aqui também, botando energia e respingando na vida de vocês. E pode ter certeza, da minha parte, eu sempre vou procurar dar o meu melhor. E vocês vão ver. E você, a hora que as coisas começarem a ser postadas, publicadas e tudo mais, você vai falar, meu Deus, ela falou. Então, eu quero agradecer muito porque é por vocês, é com vocês que muita coisa está acontecendo. E eu vou parar antes que eu comece a chorar aqui de vez. Então, contem comigo, meu muito obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade para falar. Não quero me estender, já deu meia hora aqui. E é isso. Ju, obrigada, querida Ju, parceiraça de vida. Muito obrigada por tudo que você vem construindo junto comigo, com o método. Você é peça fundamental aqui, parceira. Que eu falei, Ju, não sei ainda muito bem como que eu vou te retribuir isso. Mas você topa? E ela nem questionou nada. E só veio. Tá bom? Então, Ju, muito obrigada pela sua confiança no meu projeto quando ele nem tinha corpo direito. Viu? Gente, muito obrigada. Se ninguém tem mais nada para falar ou dúvidas, também me coloca à disposição, tá? Para conversar no particular, não tem problema, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada. Acredito em vocês, eu acredito em vocês. Bora mexer esse doce, bora fazer acontecer. E quem quiser o acompanhamento, o método tá aí, me chama que a gente vai conversar, tá bom? Beijos, boa noite e ótimo. Hoje é quarta-feira, gente? Eu tô meio perdida, hoje é quarta, né? Ótima quarta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Fui!